Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, de uma montanha alta. E ali, diante deles, se transfigurou. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra podia alvejar. Pareciam Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem, os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, uma das belas passagens dos Evangelhos é esta da transfiguração do Senhor. A figura humana do Senhor Jesus se revela Deus, se revela luz do mundo. Por trás dessa aparência humana está a luz que deve não apenas nos iluminar, mas também deve nos aquecer na fé e no amor. Texto bonito, Marcos capítulo 9, do 2º versículo ao 10º. Jesus sobe ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e seu irmão João. E sobre a montanha ali, ele se transfigura diante deles. Fica totalmente na luz de Deus, sua aparência é absorvida pela luz. E aparecem Elias e Moisés. Moisés é o grande líder do povo, que caminhou à frente do povo em direção à libertação à terra prometida. Homem que passou para o povo a lei de Deus. Foi pelas mãos de Moisés que chegou ao povo de Deus e a nós a lei definitiva de Deus para todos nós. Elias é o profeta zeloso na interpretação da palavra de Deus, anunciou essa palavra de Deus. Nesse anúncio da palavra de Deus, sofreu também perseguição, porque essa palavra de Deus, no seu anúncio, também trazia queixas, reclamações, né? Ao povo que não procedia bem. Um anúncio e uma denúncia do pecado do povo. Moisés, segundo a palavra de Deus, o próprio Deus cuidou do seu sepultamento. Já que ele serviu tanto a Deus, Deus em amizade a ele, o próprio Deus mandou que o povo seguisse para a terra prometida e que Moisés iria morrer naquele lugar e ele, o Senhor Deus, iria cuidar do sepultamento de seu servo Moisés. Elias, segundo a palavra, desapareceu no turbilhão, né? Violento, né? Ventania, né? Desapareceu aos olhos aí da comunidade, né? De Eliseu, que era o ajudante direto de Elias, e sumiu, desapareceu, foi para junto de Deus. Então são 2 personagens muito fortes no meio do povo de Deus. Mas Elias e Moisés conversaram com Jesus, não com os discípulos, só
com Jesus, porque os discípulos é que tinham que ouvir de Jesus a palavra de Deus. Só Ele, Jesus, tem a capacidade de nos revelar, de nos trazer, de nos mostrar qual é o sentido da palavra de Deus no Antigo Testamento. Por isso que Moisés e Elias não falaram com os discípulos. Cabe a Jesus falar com eles e também com toda a humanidade, por meio do Santo Espírito, por meio dos sacramentos, da igreja, do povo de Deus e, sobretudo, do seu testemunho. Mas esses 3 discípulos ficaram com muito medo. Então Pedro começou a falar. Olha, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Um para você, outro para Moisés, outro para Elias. Porque Pedro é o seguinte, Pedro é, entre aspas assim, era muito saído, né? Muito extrovertido. O que vinha à cabeça falava. Quando Jesus anunciou para eles a paixão, o sofrimento que ele deveria ter para chegar à glória e poder então aí morrer, está por nós, Pedro, não te aconteça isso, Senhor. Olha, Jesus é a salvação, portanto é o Salvador. Pedro queria salvar Jesus da morte. Tomou o lugar, né, de Jesus, eu que vou te salvar. Não, Jesus, não é por aí. Então usa uma palavra forte, né? Vai para lá, Satanás, você atrapalha, você pensa como os homens. E aqui Pedro também, né? Tomou a palavra, ele tomou a palavra, né? Ele tomou a palavra, sendo que a palavra definitiva aqui é do próprio Deus. Então Pedro falou, mas não disse nada, ele nem sabia o que estava dizendo, né? Porque por mais que a gente queira fazer uma tenda por aqui, esta tenda, ela não permanece muito tempo, não. Essa tenda tem um determinado tempo de existência nessa nossa realidade. Mas, então, vem a nuvem, nos encobriu. Nuvem, na palavra de Deus, no Antigo Testamento, ela é sinal da presença de Deus. Nuvem, Deus presente, que fala a eles e ao seu coração também. Este é o meu filho amado, escutai tudo o que ele diz. Jesus Cristo, é Ele que traz mensagem do Pai, é Jesus a palavra, né? Gosto muito desta oração, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, não é isso? O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Mas, voltando aqui um pouco Pedro, às vezes você e eu somos um pouco de Pedro. Queremos tomar conta da situação, ser o tal, né? Ser o tal. Nós temos resposta, solução para tudo. E às vezes a gente cai no buraco, porque a gente acha que sabe tudo. Quando a gente cai no buraco, a gente vê, percebe que a gente sabe pouco. A gente sabe alguma coisa, mas não sabe tudo. É Jesus que sabe tudo, é Ele que é a palavra, é Ele que é a sabedoria, é a ciência de Deus que está em nosso meio. E nos torna também conscientes de Deus, desde que você abra sua consciência à presença de Jesus. Mas o Pai fala, o Pai diz, para que possamos obedecer, escutar Jesus Cristo. E depois aparece, porque essa transfiguração, quer dizer, vai além da figura de Jesus, além, figuração, mostrando quem Ele é algo muito provisório. Aqui nós poderíamos dizer assim, que a luz, porque eles vão falar, eles só transmitirem esse fato depois de sua ressurreição. Por isso eu digo agora, a luz da ressurreição brilhará, a luz da transfiguração, ou até melhor dizendo, a luz plena da ressurreição brilhará, a luz provisória, rápida da transfiguração. Isso é com a glória provisória, porque a glória total de Jesus é na ressurreição. Por isso, após a ressurreição,
eles deviam contar esse fato. Porque com relação a este fato, eles não conseguiriam explicá-lo, contá-lo ao povo, que não tinha capacidade também de compreendê-lo, porque é na ressurreição que este fato terá sentido, a transfiguração. Agora a leitura, né? Abraão é questionado por Deus, é chamado por Deus a ofertar seu filho, Isaque, e ele o faz, oferece em sacrifício, mas Deus na hora decisiva fala que não basta, só queria provar você, testar você. A gente é muito testado, a gente passa por provações, é provado, mas muitas vezes a gente é provado e acaba reprovado. É chato, né? A gente está na escola e a gente fica naquela tensão. Ano que vem você é aprovado ou reprovado? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Ou matemática terrível, ou biologia danada, né? Ih, mas eu tenho dificuldade com a língua portuguesa, concordância verbal. Vou ou não vou ser aprovado? E na vida? Hoje, no dia de hoje, estou sendo aprovado ou reprovado? Diante de tantas provas que Deus nos oferece. Mas Deus poupou Isaque, mas não poupou Jesus. Isso nós vemos aqui na segunda leitura também, né? Deus ofereceu ao seu povo Jesus Cristo e aceitou de volta o seu Filho em sacrifício por todos nós. Carta aos Romanos, capítulo 8, né? Deus não poupou seu próprio Filho por amor que Deus tem a nós. Jesus aceitou isso também por amor a nós. Só podemos entender isto no amor. Quem não tem o amor a Deus, não tem amor ao Pai e a Jesus, não entende isto. E nem vai entender. Vai passar a vida toda sem entender isto. É o ponto alto do amor de Deus por nós. O Pai aceita essa oferta de Jesus Cristo, a sublime e eterna oferta. Jesus faz de sua vida, derrama a sua vida, o seu sangue em prol da minha salvação. Amém, né? Creio em Deus.